Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à nossa sede, muito bem-vindos todos que nos assistem pelo Facebook. É uma alegria recebê-los nesta quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite. Preparemos o nosso momento meditando, escutando a nossa música, que é de Mozart, para meditação. Quem desejar magnetização das águas, por gentileza, já separem essa água para ser magnetizada. Reúna-se com quem for participar, também aqueles que nos assistem aqui pelo Facebook. Enquanto aguardamos às 19 horas, cumprimento a todos que estão chegando, agradecendo a participação de todos que nos assistem aqui na nossa plataforma, os que estão aqui presentes também em nossa sede. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A atividade de preces e radiações é uma atividade que nos dá a oportunidade de oferecer as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos às criaturas que estão passando por necessidades, sejam quais forem essas necessidades. É uma pequena doação que fazemos, uma doação vibracional, energética, que também serve muito para nós todos, porque estas energias renovam-nos também, os que estamos aqui participando. Sejam bem-vindos. 19 horas. Vamos fazer a nossa leitura, mas antes vamos fazer a nossa prece, pedindo aos benfeitores espirituais a sua assistência, o seu amparo, que neste momento, Mestre, reunidos contigo e na presença dos benfeitores que nos auxiliam e que trazem o seu amparo para nós, agradeçamos a Deus, a vida, as circunstâncias que essa vida encerra. Agradeçamos o dia que tivemos hoje e as experiências, porque reconhecemos que tudo que fazemos, ou aquilo que não estamos fazendo, acarreta-nos consequências, boas ou más, conforme for a intenção do que estamos realizando. Nas tuas bênçãos, Mestre, conceda-nos a permissão para iniciarmos a atividade de preces e irradiações. Assim seja. Vamos ler o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o título impositivo: Sede perfeitos. E esse item 11, cuidar do corpo e do espírito, está assinado por Jorge, espírito protetor. Ditou essa mensagem em Paris, 1863. Diz então Jorge: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas
de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conhecer as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Os ascetas, só trazendo aqui uma explicação, eram aqueles que faziam ou realizavam exercícios práticos que imaginavam levassem à efetiva realização da virtude. Eles só atendiam às necessidades da alma e torturavam o corpo. Esses eram os ascetas. Duas violências, então os ascetas e os materialistas, duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio aos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos nisso? Caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Vimos, portanto, aqui nessa mensagem de Jorge, que precisamos cuidar igualmente do espírito e do corpo. E quando nos reunimos para essa atividade de preces e radiações, estamos aqui eminentemente cuidando do espírito. O corpo nós também cuidamos, mas quando reunimos-nos em oração, quando buscamos compreender a mensagem de Jesus, quando iniciamos os ensinamentos do Cristo, a praticar esses ensinamentos do Cristo, nós estamos cuidando do espírito. Cuidar do corpo, sim, mas não devemos nunca esquecermos de cuidar do espírito, que é o ser imortal. Vamos, portanto, à nossa oração, à nossa irradiação. Nesse momento, Mestre, sob as tuas luzes,
e amparados pelos benfeitores aqui presentes, ou presentes onde quer que estejamos, reunimos-nos com outros espíritos amigos, familiares, espíritos protetores, anjos de guarda e tantos outros, mestre, bem como reunimos-nos com os nossos irmãos reencarnados, para oferecer a Ti as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, os nossos mais elevados desejos de caridade, auxiliando as criaturas que estão em necessidade. Essas necessidades, visualizamos em algumas delas, mestre amigo, nas enfermidades que os corpos apresentam. E imaginamos que, curando esses corpos, a criatura permanecerá curada. Tudo porque os nossos olhos ainda não conseguem ver o espírito que habita o corpo. Mas quando começamos a perceber que aquele corpo enfermo é habitado por um espírito, naturalmente que desejamos não somente a cura do corpo, mas especialmente desejamos a cura do espírito. E colocamos essas vibrações à disposição desses benfeitores para que eles, potencializando essas nossas energias, sejam dispensadas aos nossos irmãos enfermos. Essas enfermidades que o corpo apresenta, mas que foram construídas ou desenvolvidas no espírito que habita esse corpo. Oramos pelos familiares desses enfermos, mas também pelos profissionais da saúde que os cuidam. Oramos pelos que desencarnaram há pouco, porque também esses, mestre, ao deixar o plano vibratório da matéria densa, experimentam um desconforto muito natural, mas que é preciso que nós outros mantenhamos a consciência tranquila e ofereçamos a ele a melhor vibração, os nossos melhores desejos, as nossas melhores intenções, orando para que a nossa prece os alcance como alcança o bálsamo para as dores que sentimos. Assim, confortado e reconfortado, esse irmão que está voltando à pátria espiritual pode, pouco a pouco, buscar a sua reharmonização. Oramos pelos familiares enlutados, pelos amigos que também sentem já a saudade daquele que convivia até há pouco aqui na matéria densa. Ele não desapareceu porque seu corpo pereceu. Simplesmente transferiu-se de dimensão. Uma dimensão que os nossos olhos físicos não conseguem ainda perceber. Quantas e quantas vezes eles permanecem ainda ao nosso lado, por algumas horas ou por alguns dias, até serem esclarecidos. E é isso que nós queremos, mestre, que eles recebam esse esclarecimento e possam, à luz dele, dirigirem-se para o objetivo a que devem alcançar. Objetivo esse no plano espiritual, porque ele retorna ao seu lar, que aguarda no mundo dos espíritos, bem como os seus familiares espirituais buscam-no para recepcioná-lo. Oramos também, mestre, para que a vida seja suave e produtiva aos nossos irmãos que estão reencarnando. Alguns trazem-nos condições mais elevadas para que nós possamos aproveitá-las.
Outros vêm com dependências, com necessidades, para que nós possamos exercer a caridade para com eles. Exercer o amor, a compreensão, a compaixão, a tolerância, a misericórdia, enfim, o exercício da virtude. Alguns outros, mestre, vêm com deformidades no campo físico, deformidades estas, que às vezes os inabilita para movimentos mais concretos e afinados. Outros têm as suas mentes em desalinho porque seus cérebros físicos estão também perturbados, em desarmonia. São criaturas que vêm para reajuste. Não nos cabe saber quais as causas. O que importa a nós é perguntarmos para nós mesmos o que eu posso fazer para te auxiliar e realizar o melhor que pudermos para que essa criatura tenha a vida suavizada pela nossa ação amorosa. Outros, mestres, trazem os sinais de suicídios do passado. Apresentam as suas inconformidades físicas e espirituais. Quase sempre são espíritos que praticam o suicídio a cada reencarnação que lhe é oferecida. Alguns, mestre amigos, estão tão endividados com a lei de Deus, que reencarnam em corpos disformes. Eles estão em pleno exercício de reabilitação. Mas os nossos corações ainda perversos, querido mestre, e aqui te pedimos perdão, ao olhar uma criatura nessas condições deploráveis, em nosso íntimo uma pergunta se assente: que terá feito esse nosso irmão para merecer esse corpo? Perdão, mestre. Esta pergunta jamais deveria ser feita por nós. Porque esquecemos de fazer a pergunta principal. Mestre, já que tu nos apresenta essa criatura nessas condições, ajude-me a ajudar essa criatura, para que eu me coloque à disposição dela, facilitando-lhe a vida, naquilo que ela tem de necessidades, que eu possa suprir de alguma forma uma necessidade qualquer. Perdão, mestre, porque ainda não nos conhecemos. Ainda praticamos muitos atos agressivos ao nosso corpo. Praticamos agressões igualmente ao espírito, porque temos atos que vão dilapidando o espírito e o próprio corpo. Venho te pedir, mestre amigo, com todo o nosso amor e empenho, pelos irmãos que cometeram suicídio, pelos que realizaram uma ou mais tentativas. Oramos também por aqueles que estão na ideação do suicídio, desassossegados no seio familiar e no seio social.
fecham-se em si mesmos e rechaçam ações de solidariedade. Oramos pelos familiares dos suicidas e pedimos à Mãe Santíssima que os acolhe. É esse acolhimento amoroso que somente um coração de mãe é capaz de oferecer para embalar esse Filho de Deus enlouquecido em si mesmo. Perdoe-os, Mestre. Perdoe-os. Tanto quanto viemos te pedir aqui pelos nossos irmãos que se deixam envolver por qualquer tipo de vício, seja químico, seja moral. Eles estão em estágio de evolução também. Reforce a coragem dessa criatura. Dê-lhes ânimo, esperança. Anime a sua vontade, para que ele possa dizer: bem, até aqui eu vim, mas de agora em diante vou parar com tudo isso. Não vou mais agredir-me, tanto espiritual quanto materialmente. Venho te pedir por essas criaturas que estão no esforço de todos os dias para evitar o contato com as drogas, sejam quais forem, lícitas ou ilícitas, porque conhecemos muito bem, Mestre, o quanto essas criaturas se tornam escravas de seus próprios vícios. Perdoai-as. E aqui as nossas vibrações possam alcançar essas criaturas, bem como os seus familiares, para que eles tenham forças para acompanhar esse momento crucial, quando a criatura, reconhecendo a sua condição, diz de si para consigo ou diz para com o outro: a partir de hoje vou parar. Que estejamos junto com essa criatura para que ela efetivamente pare. E se ela recair, Mestre, não importa, mantenha-me encorajado para que eu possa continuar nas várias tentativas até que seja alcançada a tentativa definitiva em que a criatura realmente predispõe-se no exercício da sua vontade a abandonar o vício. Aqui oramos, Mestre, também para essas criaturas viciadas nos campos da psique, da moralidade. Diz o nosso irmão Allan Kardec em um comentário que essa é a maior miséria do ser humano, a miséria moral. Há tanto o que fazer, Mestre. A cada dia vemos as criaturas nesse exercício de aniquilamento, de autoaniquilamento, aprofundando-se nesses lamaçais da imoralidade, que se expressa através de uma criatura ou de uma instituição. Perdoai-os, Mestre. Eles estão se endividando. Ajudai-nos para que possamos manter a nossa oração em favor dessas criaturas, porque elas não sabem que a sementeira de agora será a colheita obrigatória do amanhã, do depois. E esta hora da colheita
é a hora do reencontro com a própria consciência e com os efeitos das ações imorais que praticou. Venho te pedir também, mestre, pelos irmãos que cometem crimes de toda ordem, leves, crimes graves, gravíssimos, hediondos. Alguns a justiça do homem alcança, mas mesmo assim eles ainda têm a dívida com a lei de Deus. Outros, a lei do homem não alcança, ou se torna impotente para puni-los. Mas a lei de Deus um dia os chamará à conta. E nesse dia, mestre, justamente nesse dia, nesta hora em que Deus chamará à conta, cabe a nós estarmos junto com eles, orando fervorosamente para que eles possam ter coragem para enfrentar a sua dura realidade, para que eles possam se preparar adequadamente para fazer a colheita dos frutos amargos da sementeira inadvertidamente lançada aos solos. Venho te pedir também, mestre amigo, pelos nossos irmãos que encontram-se ligados ao aborto delituoso. Não só aqueles que praticam, não só aquele que foi abortado, mas oramos por aqueles que são partidários do aborto, que fazem campanha pró-aborto. Eles não sabem o que estão fazendo, mestre. É uma espécie de loucura. Tenhas misericórdia e compaixão dessas criaturas. Somente a tua luz pode trazer as condições para que essas criaturas reajustem-se com sua própria consciência e com a consciência divina. Perdoai-os. Eles estavam enlouquecidos. Não estavam de forma alguma dando importância ao espírito, mas somente ao corpo físico. Esta é uma lacuna, mestre, uma chaga que volta e meia é aberta no seio da sociedade humana. Outros casos, querido mestre, vamos identificar em alguns locais. O que chamamos eufemisticamente de suicídio assistido. Eutanásia. Nenhum de nós, mestre, tem o direito de aniquilar os seus corpos, corpos dados por Deus, para que possamos nos expressar e aperfeiçoar-nos espiritualmente. Ferramenta divina que malbaratamos, aniquilando a sua vida, trazendo para o espírito que antes o habitava consequências nefastas.
Perdoe-os, Mestre. Eles também estão enlouquecidos. Só pensam na materialidade, na carcaça perecível que vestem. O que nos falta, Mestre, portanto, é espiritualização. Vem ajudar-nos a nos espiritualizar. Enfrentamos momentos decisivos nesse planeta e as nossas famílias precisam estar aptas a enfrentar esses momentos decisivos. Por isso, vamos agora pedir aos benfeitores para que possamos, junto com eles, percorrer o nosso lar, a nossa casa, cômodo por cômodo, mentalmente. E enquanto fazemos mentalmente essa visita aos cômodos do nosso lar, esses benfeitores estão fazendo a asepsia, harmonizando o ambiente, atendendo as criaturas encarnadas e desencarnadas que estejam presentes ou que venham estar presentes mais tarde. E deixando esse halo de amor, essa luminescência das vibrações superiores, ampliemos essa luminescência para envolver o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de serenidade, de espiritualidade. Que possamos dedicar um pouco mais de nosso tempo para atender às misérias morais, às misérias materiais, a fome, a sede, os desequilíbrios causados pelas guerras, pelas guerrilhas, pela violência urbana, pela violência familiar, pela violência de estados e de instituições, pela violência de dirigentes despóticos. Perdoai-os, Mestre. Ajudai-nos a orar por eles, a desejarmos a eles todo o bem possível. Nas tuas bênçãos, Mestre. Recebemos agora as energias dispensadas pelos benfeitores e que nos alcançam em forma de vibrações sutis que penetram-nos para sedimentarem-se no espírito, bem como as águas estão sendo magnetizadas. Nesta luminescência, Mestre, que nos alcança agora. Te agradecemos a contribuição valiosa e a tua companhia em nosso modesto encontro, bem como agradecemos a espiritualidade superior que veio ter conosco, a fim de nos ajudar a orar, a dar bom direcionamento aos nossos pensamentos e direcionamento de nossas energias. Agradecer a Deus, a vida, agradecer esse momento concedido por Ele, agradecer a Jesus os seus ensinamentos e a cada um que aqui está pela prestimosa colaboração que prestou a esta atividade de preces e radiações. Assim seja. Agradeço a todos a participação em nossa atividade de preces e radiações, os que estão aqui presentes, tanto quanto agradeço a participação de todos que estão nos assistindo e trabalhando junto conosco em nossa plataforma do Facebook.
Nós temos um encontro amanhã pela manhã, às 9 horas, no momento diário de oração, e depois, às 16 horas, temos a exposição doutrinária, mas antes, às 15 horas, temos o atendimento fraterno. E mais tarde, às 21 horas, temos o Evangelho no Lar, via Google Meet. Quem desejar, peçam a inscrição para participar. Não esquecendo que nas segundas-feiras do mês de janeiro e fevereiro, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o Roda de Conversa. É um momento que apresentamos um tema e abrimos o espaço para diversos comentários. Venham participar. Enriqueçamos-nos e ofereçamos essa riqueza aos nossos irmãos que estamos todos carentes. Até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus, agradecido. Desejo-vos boa noite.